Rio de Janeiro, o que acontece, né, os policiais sempre usam a versão de que eles foram recebidos a tiro por traficantes, e não estou defendendo nem passando a mão na cabeça de traficante, acho que traficante tem que ir para a cadeia, tem que ser julgado e tem que ser punido, e punido com muito mais rigor do que acontece hoje. Mas o que a gente viu no Rio de Janeiro foram 23 pessoas, eram 25, agora corrigida a informação para 23 mortas só de um lado. Então a gente imagina que num tiroteio, num confronto policial, haveria mortos dos dois lados. Não que eu queira que nenhum policial seja morto, não é disso que se trata. Eu só estou questionando se houve de fato um tiroteio ou se isso foi um ato de massacre, de execução só de um lado. Lembrando novamente que a gente não tem pena de morte. Lembrando novamente que nem todas essas pessoas das 23 foram reconhecidas, têm passagem pela polícia. O caso mais notório é daquela moça de 41 anos que foi morta por um tiro dentro de casa. Então, são atos como esse que fazem a gente questionar, não querendo abrandar ou suavizar o lado do traficante, não é isso. Eles têm que ser punidos, mas querendo entender exatamente como funcionam essas operações e se são operações de inteligência, porque nenhum mandato de prisão é cumprido e porque essas pessoas sempre aparecem mortas. E será que isso para a polícia dá algum ganho mesmo de escala, de inteligência, de eficiência, no sentido de coibir o tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Será que é esse tipo de política de segurança pública que vai fazer com que a gente tenha uma cidade mais segura e com que a gente consiga combater efetivamente o tráfico de drogas? Então são perguntas que eu deixo e passo a palavra ao Silvio. Bom, vamos lá. É complexo, né? Porque eu não queria de forma nenhuma passar a mão na cabeça de nenhum agente público que atuou naquela situação em Sergipe que você se referiu. Eu acho que é inadmissível. Agora nosso George Floyd, né? Eu brasileiro. Discordo. Eu não vou entrar em rótulos. Eu acho que é uma questão muito diferente, mas eu não vou passar a mão na cabeça de nenhum agente público que atuou naquela situação. Mas eu discordo de você quando você diz que os dois casos Mas você acha que um agente público tem que ser punido, por exemplo? Deve. Que atuou em Sergipe? Se comprovado o erro, ele tem que pagar por isso. Eu acho que está amplamente comprovado. Os fatos falam por si, né? Mas enfim. A gente não pode se antecipar. Não, claro, tem que passar por uma investigação, um inquérito policial, obviamente. É difícil você rebater o que está ali, né? Visível. Você não vai jogar Amanda, contra a imagem. Agora, Amanda, eu não acho que os dois casos conversam como você disse, não. Em primeiro lugar, eu acho que tem um dado aqui muito relevante que a Revista Oeste publicou hoje, o site da Revista Oeste, matéria está aberta, para quem quiser ler. Foi publicada às 13 horas e 22 minutos, intitulada "Criminoso da Vila Cruzeiro mandou matar 16 policiais em um mês". Tá? Mas um desses que morreram? Sim. Sim, morreu. Mauri Edson Vulcão, conhecido como Del, foi morto na operação policial em Vila Cruzeiro, na Zona Norte, na cidade do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser responsável por 20 ataques em 30 dias, sendo que 16 deles resultaram na morte dos agentes. Então, assim, eu acho que não dá para partir da premissa de que inocentes foram mortos, não é verdade. E a gente tem que levar em conta que esses traficantes, eles usam as pessoas, essas sim são inocentes, que moram ali como um verdadeiro escudo humano. Elas são colocadas como uma espécie de anteparo quando a polícia foi feito chega. Nessa operação? Sempre é. Sempre acontece isso, Amanda. Porque a grande diferença numa operação dessa é que o traficante, e aí a gente vai voltar naquela discussão que a gente teve ontem, que eles atiram de cima para baixo. Lembra que eu tinha... esmo, completamente, desculpa, vou insistir, já participei de várias operações. Já levei muito tiro em operação. E eu sei muito bem como é que eles atiram. Silvio, é assim, ó. Eu sei. Mas e eles não acertam nada? Eles têm a mira muito ruim, né? Eles são ruins. Eles são bem ruins. Bom, eu só queria... Bem pior que a polícia. Quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma. Enfim, eu acho que a gente vai continuar falando aqui, mas pra gente não cair em atropelo, e a gente já tá fazendo isso de novo aqui, como a gente fez ontem, eu prefiro o policial vivo. Eu prefiro um homem da tropa fardada de pé, a qualquer traficante, a qualquer criminoso. Concordo. Eu não vou... Mas essas coisas são excludentes?
Por exemplo, a gente precisa, para ter um policial vivo, precisa ter um bandido morto Às vezes, sim. inexoravelmente. Dependendo da situação. Não, dependendo da situação, sim. Então, bandido eu acho que é a situação que tem que ser resistiu investigada, a uma porque hoje prisão. a gente já tem depoimentos que que uma dessas vítimas, não sei se traficante ou não, foi morta a facadas. Então você tem indícios de Você tem que investigar, execução. Amanda. Agora, você partir do princípio que foi uma chacina e uma execução, acho precipitado, acho leviano. O que os fatos Rapidamente, tá? Sobre Sergipe, nada a dizer. Né? Investigação e responsabilização. Né? Acho que não tem muito o que discutir quanto àquilo. Mas, rapidamente, a questão que o Silvio trouxe. Né? As pessoas trabalhadoras e honestas nas comunidades, que são a grande maioria, elas não são, como parte da imprensa tenta passar a ideia, reféns da polícia. Elas são reféns dos traficantes de droga. 80% dos crimes, todas as modalidades de crime, pode citar qualquer uma, roubo de carga, roubo de carro, furto de carro, tudo, 80%, quase tudo, isso está ligado de alguma forma aos traficantes, ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Né? A gente teve no Rio de Janeiro, como falei ontem, o encastelamento, assim, a criação desses feudos, principalmente no primeiro mandato de Leonel Brizola como governador do Rio. A situação que foi imposta pelo STF, entre aspas aqui, de combate à Covid, né? Uma política de segurança pública, além de tudo, sem nenhum amparo na lei, desde quando o STF tem que se meter com segurança pública, que é uma questão basicamente estadual, não tem. Né? Isso fortaleceu ainda mais. Então você olha a lista de mortos nessa operação na Vila Cruzeiro, você vai encontrar traficantes de vários estados. Do Pará, vários estados. E o que estava acontecendo então? A partir do momento que as operações policiais estão proibidas nas favelas cariocas, você tem vários chefes dessa mesma facção migrando para o Rio, porque ali ele está seguro, ele vai tocar o negócio dele dali. Né? Não há como escapar desse raciocínio. E é o que eu falei ontem, Amanda. Você chega com um mandado de prisão. Aí você chega para um traficante na entrada da favela e diz: tem o seu mandado de prisão, por favor, vire de costas, vou algemar você. Não acontece assim. Não acontece assim. Eu entendo, né, aqui, Silvio e eu não defendemos absolutamente uma polícia que atire a esmo, que execute, que mate. Não. Mas desde que a situação, né, os levasse a isso, os policiais, não há escapatória. Desculpem, parece assim, uma soberba de alguém que tem 34 anos de carreira e teve lá 8 anos, quase 10 anos como repórter de matérias de segurança pública, a gente não gostava de chamar de matéria de polícia. A situação, né, numa favela é muito, muito barra pesada. Então, mais ou menos como disse o Bolsonaro, achei, claro que é uma brincadeira, mas vista uma farda de um policial militar e caminhe por uma favela no Rio.